Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com volumes de sólidos de revolução, primeira parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos trabalhar com volumes de sólidos de revolução usando o método de discos. Pessoal, o que seriam esses sólidos de revolução? Então, por exemplo, se girarmos uma região em torno de uma reta, vamos obter um sólido de revolução. Olha para esse exemplo. Nós temos uma região sob a curva y igual a raiz de x no intervalo de 0 a 4. Se girarmos essa região em torno do eixo x, vamos ter o seguinte sólido, que vamos chamar sólido de revolução. Para determinar o volume desse sólido, é preciso observar que a área da seção transversal, a nossa área Azão de x aqui, é um disco de raio R de x. E esse R de x é igual a raiz de x, olhando para esse exemplo, né? Assim, a área é Azão de x igual a π vezes o raio ao quadrado, e esse raio é o R de x, igual vimos na videoaula de volume, na videoaula anterior. Assim, obtemos a definição do volume, nesse caso. O volume pelos discos de rotação em torno do eixo x é igual à integral definida de razão de x dx no intervalo de a até b, que é igual à integral definida de π vezes o raio aqui, né, o r de x, ao quadrado dx no intervalo de a até b. Esse método para calcular o volume de um sólido de revolução é denominado método do disco, pois uma seção transversal é um disco circular de raio R de x. Exemplo 1. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 a 4. Então, nós temos essa seguinte região. Ela está abaixo da curva y igual a raiz de x no intervalo de 0 a 4. Vamos fazer a rotação dessa região em torno do eixo x e vamos obter esse seguinte sólido. A ideia é calcular o volume desse sólido. Observe que quando fatiamos pelo ponto x, vamos obter essa seção transversal, que é circular. Então, nós temos um disco com raio raiz de x. De fato, né, para qualquer x que escolhermos no intervalo de 0 a 4, vamos ter a altura raiz de x. E rotacionando essa curva em torno do eixo x, esse carinha é o nosso raio do disco. Ok. Assim, a área dessa seção transversal é razão de x, que é igual a π vezes o r ao quadrado, né, o raio ao quadrado, e o nosso raio aqui é o r de x, que encontramos raiz de x, observe que está ao quadrado, então a razão de x é igual a π vezes x. E o volume do cilindro aproximante, ou seja, de um disco com espessura ΔX, é razão de x vezes ΔX. A razão de x é π vezes x. Então, esse volume do cilindro aproximante é π vezes x vezes ΔX. Aqui nós estamos fazendo com calma, etapa por etapa, mas nos próximos exemplos nós vamos ir um pouco mais rápido. O sólido encontra-se entre x igual a 0 e x igual a 4. Assim, o seu volume é a integral definida de razão de x dx no intervalo de 0 a 4. Então, a razão de x é π vezes x. Ok. Integrando esse carinha, nós temos π vezes x ao quadrado sobre 2. Isso no intervalo de 0 a 4, aplicando o teorema fundamental do cálculo, isso é igual a 8π, ou seja, o volume desse sólido. Pessoal, o eixo de revolução no exemplo a seguir não é o eixo x, mas a regra de cálculo do volume é a mesma. Integre π vezes o raio ao quadrado entre os limites apropriados. Exemplo 2. Determine o volume do sólido obtido com a rotação da região limitada por y igual a raiz de x e as retas y igual a 1, x igual a 4 em torno da reta y igual a 1. O primeiro passo é fazer o esboço dessa região. Então, observe que nós temos a mesma curva do exemplo anterior, y igual a raiz de x, e a região está limitada por essa curva, por y igual a 1, essa reta, e por x igual a 4. Então, a nossa região é essa parte aqui de cinza. Nós queremos o quê? Rotacionar essa região em torno da reta y igual a 1. Vamos obter esse seguinte sólido. O próximo passo é identificar quem que é o nosso razão de x, ou seja, a área da nossa seção transversal.
e em seguida identificar qual que é o raio, né? Qual que é o Rzão de x. Observe, pessoal, que o Rzão de x vai ser essa partezinha aqui de azul, né? Tudo aqui é o nosso raiz de x. Essa partezinha aqui que eu estou passando o cursor vai ser o 1. Então, esse raio aqui de azul vai ser tudo que é o raiz de x menos 1. O raio, que é o Rzão de x, vai ser quem? Vai ser raiz de x menos 1. Beleza. Então, o nosso volume vai ser o quê? A integral definida no intervalo de 1 a 4 do π vezes o Rzão de x ao quadrado, né? Então, fica raiz de x menos 1 ao quadrado dx. Então, essa integral vocês já sabem calcular, né? Aqui fica a integral definida no intervalo de 1 a 4. O π eu já poderia ter tirado do nosso integrando, né? Esse cara ao quadrado é o quadrado do primeiro, então fica x. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes raiz de x, né? Menos 2 vezes raiz de x, aqui mais 1 dx. Resolvendo a integral, né? O π é uma constante, então vou integrar x, fica x ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes, aqui é x elevado a meio. Vamos ter x elevado a 3 sobre 2, vezes, no denominador ficaria ali, né, 3 sobre 2, invertendo aqui vai ficar 2 terços, mais a integral de 1 é x, isso no intervalo de 1 a 4. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu não vou fazer essa conta, vocês vão encontrar 7π sobre 6. Então, 7π sobre 6 é o volume desse sólido. Então, é isso, pessoal. Agora, para determinar o volume de um sólido obtido com a rotação de uma região entre o eixo y e a curva x igual a Rzão de y, onde y está no intervalo fechado de C a D, em torno do eixo y, usamos o mesmo método com x trocado por y. Nesse caso, a seção transversal circular é Azão de y, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. E o raio, no caso, aqui vai ser o Rzão de y. E obtém-se a definição de volume, né? Volume pelos discos de rotação em torno do eixo y. Então, assim, nós não temos que ficar decorando fórmula, né? O volume, nesse caso, vai ser a integral definida do Azão de y dy no intervalo de C a D. Lembrando que esse Azão de y vai ser o π vezes o Rzão de y ao quadrado, ou seja, o nosso raio ao quadrado. Exemplo 3. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno do eixo y da região entre o eixo y e a curva x igual a 2 sobre y, onde y está variando de 1 a 4. Então, vamos olhar para o esboço, né, dessa região. O primeiro passo é sempre esse, tá? Representar o esboço ali da nossa região limitada pelas curvas. Então, observe que a nossa curva x igual a 2 sobre y é uma hipérbole. Nós temos aqui uma parte, né, no primeiro quadrante e a outra parte seria aqui no terceiro quadrante. Só que o nosso y está limitado de 1 a 4. Então, a região que está limitada é essa aqui de cinza. A ideia aqui é rotacionar essa região em torno do eixo y. E para isso vamos obter o seguinte sólido. Então, observe aqui que a nossa área da seção transversal vai estar em função da variável y, ou seja, vamos ter um Azão de y. E o próximo passo é encontrar o raio, né? Esse raio vai ser um Rzão de y. O raio aqui está tranquilo, né? Essa distância aqui de azul vai ser o quê? Vai ser o 2 sobre y. Então, o primeiro passo nós já temos. O primeiro passo é encontrar aqui, no caso aqui, o raio, que é o Rzão de y, que vai estar em função da variável y, né? Vai ser o 2 sobre y. Assim, o nosso volume vai ser o quê? A integral definida de 1 a 4 de π, né? O nosso Azão de y vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Então, o raio é 2 sobre y, isso aqui ao quadrado, dy. Ok, né? Integrar esse carinha tranquilo. O π eu posso tirar aqui da nossa integral, então vamos reescrever o nosso integrando da seguinte forma. Aqui fica 4 y sobre 2 dy. Pessoal, a integral desse carinha aqui, né? Ela fica o quê? Olha, o 4 é uma constante, eu vou deixar junto com o π.
Isso daqui vai ficar y elevado a menos 2, integrando isso fica menos 1 sobre y elevado a menos 1, que podemos reescrever da seguinte forma, né? Não sei se foi um pouco rápido, mas isso aqui vocês já estão acostumados a trabalhar. Isso no intervalo de 1 a 4. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, né, vocês vão encontrar que o volume é igual a 3π. Então, recapitulando. O primeiro passo é esboçar a região limitada que foi dada no exemplo. Muitas vezes, né, os alunos têm dificuldade nessa parte. Feito o esboço, vocês vão rotacionar em relação ao eixo que o exemplo solicitou. No caso aqui foi em relação ao eixo y. Obteve ali o seu sólido. É interessante que você faça um esboço desse sólido para tentar enxergar, né, qual vai ser a sua seção transversal. Observe que a seção transversal aqui é paralela, né, ao eixo x. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui um razão de y. O próximo passo seria encontrar o raio. Feito isso, vocês vão utilizar ali a fórmula, né, de volume de sólido de revolução usando o método dos riscos. Então, é isso. Exemplo 4. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno da reta x igual a 3, da região entre a parábola x igual a y² mais 1 e a reta x igual a 3. Primeiro passo, identificar a região limitada pelas curvas. Então, observe que x igual a y² mais 1 é uma curva que sabemos esboçar. Beleza. X igual a 3 também é uma outra curva, né? Uma reta que também sabemos esboçar. Então, a região limitada é essa parte aqui de cinza. Tem alguns dados importantes que precisamos saber para podermos calcular o volume dessa região rotacionada em relação ao eixo x igual a 3. Quais informações? O primeiro passo aqui, né, uma observação. Qual é o ponto de interseção das curvas, né? Ou seja, calculando a interseção. A interseção é quando x igual a 3. Então, substituindo, vamos ter 3 igual a y² mais 1. Isso daqui implica que y² é igual a 2. Que, por sua vez, o y é igual a mais ou menos raiz de 2. Galera, ok. Então, os pontos de interseção nós temos, né? 3 raiz de 2 e 3 e menos raiz de 2. Esses pontos são importantes, pois nós vamos usar aqui o limite de integração. Em seguida, né, rotacionando essa região em torno da reta x igual a 3, vamos obter esse seguinte sólido. Observe que a nossa seção transversal vai ser em função da variável y. Tá? Em seguida, temos que identificar o nosso raio. Essa parte ela é extremamente importante. A distância de x igual a 0 a x igual a 3, ou seja, vamos pegar um y aqui qualquer, né, no intervalo de menos raiz de 2 a raiz de 2. Então, a distância de 0 até 3 é 3 unidades. Beleza. Então, observe que esse raio de azul vai ser tudo aqui menos essa parte, né? E essa parte é a distância de x igual a 0 até x igual ao ponto da curva, que no caso é y² mais 1. Então, essa parte de azul ficou 3 menos, abre parênteses, né? y² mais 1. Resolvendo essa parte, nós temos que o raio é 2 menos y². Então, vamos lá. O nosso raio, né, em função da variável y, vai ser 3 menos y² mais 1, que ainda assim pode ser reescrito como 2 menos y². Ok. Assim, o nosso volume é a integral definida do razão de y dy. O razão de y é o π vezes o r de y, que no caso é 2 menos y², isso tudo aqui ao quadrado, dy, no intervalo de menos raiz de 2 a raiz de 2. O π aqui pode sair do nosso integrando, é uma constante, desenvolvendo ali 2 menos y². Isso tudo ao quadrado, nós vamos ter o quê? 4 menos 4y² mais y² dy no intervalo de menos raiz de 2 a raiz de 2. Resolvendo essa integral, que não é difícil, né? Nós vamos ter o quê? 4y, aqui vamos ter 4y ao cubo sobre 3, mais y elevado a 5 sobre 5, isso tudo no intervalo ali de menos raiz de 2 a raiz de 2. Já vou colocar a resposta aqui, tá? Isso vai dar 64π vezes raiz de 2 sobre 15. Então, esta é a resposta do exercício.
Então é isso, pessoal. Na próxima videoaula, vamos calcular os volumes dos sólidos de revolução usando o método das arruelas, ou anéis. Pessoal, os slides foram elaborados com base no livro Cálculo Volume 1, do Thomas e do Giordano, 12ª edição. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.